que se possa ver. Então, vou dar o giro, 360 graus. Estou na calçada da Igreja Católica. Igreja Católica. E metrô São Bento. E árvore de Natal, enfim. E aqui eu vou voltando, porque do outro lado aqui não tem nada. Posso até mostrar, mas simplesmente a garagem da igreja. Aqui eu estou na igreja, aqui é a garagem. Quando a volta aqui, cheguei aqui. Então agora eu vou lá no meio de toda essa iluminação aí, vou pregar o evangelho lá no meio. E assim como aqui há muitas luzes bonitas, então também quero trazer uma palavra baseada em luz, porque toda a terra precisa saber que há uma luz verdadeira. Existem muitas luzes que elas param de dar a luz, a iluminar rapidamente, mas a luz que eu trago desse dia é a luz da palavra de Deus. Esta é a maior e mais poderosa de todas as luzes que nós vemos em todo o universo e em toda a terra. Quero pedir aos amigos que acompanham o nosso trabalho que, por favor, coopere deixando o seu joinha, deixando o seu amém, sua boa tarde, sua boa noite, seu bom dia. Tudo é importante para contribuir com a mensagem da palavra de Deus, né? Porque assim fazendo, tudo é de graça, o YouTube não vai cobrar nada de ninguém, se inscrevendo no canal e nos apoiando a pregar a palavra de Deus. Porque, meus queridos, na verdade, a terra está corrompida. Não há o que se esperar de bom, porque toda a terra ela está corrompida, como nos dias de Noé. Meus queridos amigos, quero trazer-nos uma palavra com base no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 13. No que nos diz a palavra de Deus: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Meus queridos amigos, Jesus aqui nesta terra, ele andou como luz e nos enviou a andar e mostrar a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz que havia de vir ao mundo. Por isso diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Meus queridos, se nós parar para observar, Jesus ele traz uma explicação na sua palavra muito exemplar, muito forte. Por quê? Porque a palavra de Deus, como já falei, ela é a luz, ela é a maior luz. É o que diz a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, no capítulo 1. Aí estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem, todo ser humano. Mas quando Deus diz, vós sois o sal da terra, Ele está falando de algo que leva sabor. Porque se nós formos, meus amigos, comer um alimento e ele não houver tempero, então este alimento, na verdade, ninguém voltará mais a esse restaurante a comer, porque a comida não tem sabor, a comida não tem tempero. E quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está falando do maior tempero que nós podemos encontrar na terra.
E um crente, um servo de Deus, que maneja a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, na verdade ele está adquirindo o maior tempero. Como disse Jesus, vós sois o sal da terra. Ele diz, se o sal se tornar ou seja, sem sabor, o que se há de temperar, de adubar? Então, o que nós podemos ver, meus queridos, a terra, os moradores da terra que não escolhem viver a palavra de Deus, é como um alimento sem o tempero. É alguém dizer, tem tempero neste alimento, e alguém tentar se alimentar e dizer, não, este alimento está sem sabor, está sem sal, está sem tempero. Por isso diz a palavra de Deus, vós sois o sal da terra. Meus prezados amigos, alguém pode fazer ou preparar a melhor comida que existe na terra. Se não colocar o sal, então esta comida, ela não vai ter sabor. Por isso a palavra de Deus, ela tem sabor. A palavra de Deus, ela ensina. A palavra de Deus, ela instrui. Ela mostra ao ser humano o caminho correto, o caminho perfeito, o caminho que leva à vida. E é o que nós precisamos. Todos nós precisamos de vida e vida eterna, vida com abundância. Porque, meus prezados amigos, o que será de um ser humano que viveu tantos anos nesta terra, participou de muitos benefícios de Deus, mas no final desprezou a sua palavra? O que será deste ser humano? Qual é a história que ele vai contar diante de Deus? Que não teve oportunidade? Qual é a história que ele vai falar diante de Deus? Que não teve tempo? O que ele irá dizer diante de Deus? Porque diante de Deus ninguém escapa. Nenhuma mentira prevalecerá. Ainda nos dias de hoje, diante de Deus, agora você imagina, quando for no último respiro da vida, o que irá este ser humano falar, proclamar para Deus? Eu não ouvi ninguém pregando a tua palavra, Senhor. Eu passava de confiança na Santa Igreja e eu não vi ninguém pregando a tua palavra. Alguém poderá dizer isso diante de Deus? A Bíblia diz que os profetas de Deus, eles saíram a pregar a palavra por toda a terra. Veja, estamos aqui em uma temperatura aproximadamente aos 30 graus. E nós estamos aí levando a mensagem da palavra de Deus. E nós sabemos, meus queridos, que tudo que se liga nos céus, tudo que se liga na terra, se liga nos céus. Meus prezados amigos, ninguém poderá jamais ter excusa diante de Deus. E ele diz, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que ela está edificada sobre um monte. Imagina, meus queridos, a sabedoria deste Deus, quando Jesus diz que não se pode esconder uma cidade. Ele está falando daqueles que o recebem como Salvador, que conhece a sua palavra. E não devemos ficar parados, não devemos ficar debaixo do nosso teto, debaixo do teto de uma congregação. Não, precisamos sair, precisamos dar luz no meio das trevas. A palavra diz que não se acende uma candeia, uma luz,
que se coloca debaixo de um velador, ou seja, debaixo de um telhado escondido. Não, ela precisa sair para que haja luz. É por isso que estamos aqui pregando a palavra da verdade, a luz de Cristo Jesus, a luz deste sol ardente que Deus manda para todos que habitam na terra. A palavra de Deus, ela é luz continuamente. Nós vemos aqui muitas luzes onde eu estou ministrando a palavra de Deus nesta tarde, mas não se pode acendê-las, porque na verdade esta luz não exibiria nenhuma atenção, mas quando for a noite, essas lâmpadas serão acesas todas, e então virá um brilho maravilhoso. Assim é a palavra de Deus no meio das trevas, no meio do pecado. Alguém olha e não vê e não imagina que aí está a verdadeira palavra de Deus, que aí está a verdadeira salvação do Filho de Deus na terra. Mas vai vir um momento, meus prezados amigos, em que você vai necessitar muito do que você está ouvindo neste dia, debaixo deste sol ardente, muitas vezes debaixo do frio, em temperaturas bem pequenas, ou debaixo de chuvas. Já temos pregado também, porque eu estou aqui pregando, mas se de repente vem o frio, aqui estou. Se vem o calor, aqui estou eu. Como também domingo eu estava pregando e começou a chuva, ali estava eu, também pregando a palavra de Deus. Meus prezados amigos, devemos sair por toda a terra, pregando, anunciando a palavra da salvação, a palavra da verdade. Este mundo se arruína. Foi para isto que Jesus veio à terra, para dar sabedoria ao ser humano, concernente à sua palavra. Se nós olharmos aqui toda a São Paulo, ela está enfeitada, ela está coberta de luz. Se nós mostrássemos aqui o Vale do Engabaú, está coberta de bandeiras, movimentos, segmentos, lanchonetes postas por todos os lados. É isso que o ser humano quer, mas Jesus chama o ser humano a uma responsabilidade maior. Eu não estou aqui querendo dizer que o ser humano ele não tem direito a desfrutar, a participar, a passear, a conhecer outros países, outras nações. Não! A Bíblia diz que em primeiro lugar está a palavra de Deus. Quando o ser humano ele se volta para a palavra de Deus, então aí a abundância de bênção da parte do nosso Deus. Também estou prestes a fazer uma viagem missionária. Porque missionário, ele não anda por aí turistando. Missionário, ele não anda por aí gastando à toa. Missionário, ele anda investido no reino de Deus. E quando nós vamos fazer uma viagem, nós tomamos com certeza um voo aéreo. E nós necessitamos, como todo ser humano, da proteção de Deus. E se vamos por terra, também necessitamos muito da proteção de Deus. Meus queridos, a obra de Deus, a palavra de Deus, ela deve estar em primeiro lugar no coração, na mente deste ser humano.